Próxima. Deixa eu chamar um intervalo comercial bem rapidinho para quem nos assiste na Fast TV, nos canais da LG Channels, e a gente continua nossa programação normal para quem assiste pelo YouTube. Bom, vamos ver quais são as matérias de capa aqui das nossas editorias do portal metrópolis.com. Eu já abro aqui a nossa home e a gente vem para uma matéria nova da Mirelle Pinheiro. Desembargador e deputado são alvo da Polícia Federal por venda de sentenças. Já falamos de venda de sentenças bastante aqui no Contexto Metrópolis nos últimos meses. E a venda de sentença, desembargador movimentou 14,6 milhões de reais. Veja bem. Tem também matéria da Lilian Tharram. Michele Bolsonaro pede indenização por Janones, relacioná-la ao Master. Depois a gente entra nesse caso aqui. Então tem muita matéria quente no nosso portal metrópolis.com, mas a capa no momento é essa, da Mirelle Pinheiro, sobre venda de sentenças. Isso de um deputado do PL, é isso mesmo. Vamos dar nome aos bois? Entre os alvos das medidas estão o desembargador afastado Dirceu dos Santos e o deputado estadual Faisal Khalil, do PL, ambos que estão na foto em destaque. Tá aí para vocês, então, o destaque, a manchete do portal metrópolis.com. A gente muda de assunto e vamos direto para as notícias internacionais. Os últimos dias foram marcados por uma nova escalada nas tensões do Oriente Médio. Ataques, retaliações e ameaças entre Israel, Irã, Hezbollah e Hamas voltaram a acender o alerta da comunidade internacional e aumentaram as preocupações com o risco de ampliação no conflito na região. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tentam atuar para evitar um agravamento da crise e buscar uma saída diplomática. Para a gente entender o que está acontecendo, os interesses envolvidos e os possíveis desdobramentos desse cenário, a gente conversa agora com o analista de política internacional, Urian Fancelli. Urian, muito bom dia. Já te agradeço pela participação conosco aqui no Dia Atípico, na segunda-feira, mas o final de semana foi extremamente movimentado e precisamos da sua ajuda aqui para contextualizar o que aconteceu para quem está nos assistindo. Bom dia, obrigada. Bom dia, Neila, bom dia a todos. É um prazer começar a semana aqui com vocês. O que a gente observou a partir de ontem, mais especificamente, foi uma nova escalada entre Irã e Israel. A gente já vinha também acompanhando que na semana passada alguns ataques foram trocados entre o Irã e os Estados Unidos, principalmente ali próximos do Estreito de Hormuz, apesar de toda uma conversa de que havia um cessar-fogo, enfim, esses ataques específicos estavam acontecendo. Mas ataques que estavam sendo minimizados, de certa forma, pelas duas partes, porque nem o regime iraniano, nem o Donald Trump, eles acreditam que seja interessante, de fato, assumir que o cessar-fogo ele é basicamente algo no papel ou algo para apenas conter uma expansão ainda maior desse conflito, né? Ataques de maior proporção. Mas o que a gente observou ontem foi talvez um pouco diferente, porque aí envolve a entrada de um ator que estava meio que ausente nessa história já desde abril. No caso foi Israel. Israel que tem aumentado a sua ofensiva no Líbano, inclusive que nos últimos dias tem feito diversos ataques contra a capital, Beirute, dizendo que está buscando eliminar lideranças do Hezbollah, aquele outro grupo que é patrocinado pelo Irã também, acabar com a infraestrutura do grupo. Israel faz um ataque contra uma região da capital libanesa. O Irã, que já tinha avisado que qualquer cessar-fogo deveria levar em conta também o Líbano, não gosta disso. Então, o que ele faz ontem? Ele faz um ataque, na verdade, alguns ataques com pelo menos 11 mísseis balísticos contra o norte de Israel. E o Donald Trump, ele já tinha falado, logo depois desses ataques, que ele ia pedir para o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que não respondesse, justamente para evitar uma escalada maior. Porque qual que era o pensamento do Donald Trump naquele contexto? Se Israel responder, o Irã vai responder novamente contra Israel e também
contra bases norte-americanas na região e contra países aliados dos Estados Unidos, aqueles países do Golfo. Mas não foi o que aconteceu. Benjamin Netanyahu, mesmo depois de ter conversado com Donald Trump por cerca de 20, 30 minutos, ele acabou optando por retaliar o ataque iraniano, e aí em diversas regiões do Irã, que por sua vez Israel respondeu de novo, até que tudo foi contido nas últimas horas, com Donald Trump fazendo uma publicação nas redes sociais, afirmando que os dois lados concordaram em desescalar a partir de agora. Só que, Neila, tem uma questão interna dentro de Israel que pode ainda mudar tudo isso que está acontecendo. E eu trago principalmente a pressão que o Benjamin Netanyahu ele tem sofrido domesticamente. As eleições estão se aproximando, entre setembro e outubro, os israelenses vão votar para formar um novo parlamento, que muito provavelmente vai acabar com a indicação de um novo primeiro-ministro, e o Netanyahu ele tem um desafio que ele está enfrentando, que é o de que os números domesticamente não estão positivos. A população está insatisfeita porque não enxerga que as ações do governo de Israel contra o Irã têm trazido aqueles resultados esperados. E aí o Netanyahu ele começa, inclusive, a sofrer crítica de figuras dentro da própria oposição israelense, dizendo que ele está terceirizando a soberania de Israel para os Estados Unidos. É como se ele tivesse ficado refém demais do Trump e agora ele precisa mostrar que não. Agora, houve um gatilho, Uriah, um gatilho específico para essa nova escalada? Para essa nova escalada, sim, foi algo que o regime iraniano já tinha avisado antes, que seria ataques israelenses contra o Líbano. O Irã, que defende já há muito tempo, que ajuda a financiar o Hezbollah, aquele grupo libanês que é contra a existência de Israel também, ele quer ajudar a preservar o que resta desse grupo ainda. E eu falo o que resta porque o grupo ele foi fortemente degradado ao longo dos últimos anos. Teve até a sua liderança morta, o Qassem Soleimani, e outras figuras também do próprio grupo, mas o Irã ele enxerga que é muito mais eficiente, talvez, para usar esse termo, tentar salvar o que resta do grupo do que criar um Hezbollah do zero. Ele enxerga que se ele não for em defesa direta do Hezbollah também, outros grupos que ele tem em outros países, milícias no Iraque, os próprios Houthis no Iêmen, eles podem interpretar isso como um sinal de que quando é necessário o Irã ele não defende esses outros grupos. Então ele precisa, de certa forma, mostrar lealdade também. E um Hezbollah, e aí agora da perspectiva de Israel, um Hezbollah enfraquecido, mas que ainda seja existente, ele não deixa de ameaçar principalmente a população do norte do país. Porque não basta mais, isso a gente tem observado não apenas no Oriente Médio, mas na questão da guerra russa contra a Ucrânia, não é necessário você ter apenas mísseis extremamente caros. O simples fato de você ter drones, e o Hezbollah ele tem conseguido importar diversas peças de drones desses sites chineses, AliExpress, por exemplo, e montado esses drones em território libanês. E aí esses drones eles têm a capacidade de chegar muitas vezes ali a 10, 20, muitas vezes 30 quilômetros para dentro do território israelense, o que acaba ameaçando aquela população. Então, para essa última escalada, eu diria que foram os ataques israelenses contra o Hezbollah no Líbano, e o Irã ele tem falado que essas frentes elas são quase como se fossem indissociáveis. Não dá para falar em um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã enquanto não houver um cessar-fogo entre Israel e Líbano na perspectiva do regime iraniano. Bom, falando em Estados Unidos, os Estados Unidos têm tentado conter a escalada, mas a gente viu episódios em que Israel adotou ações mesmo diante dos apelos de Washington. O que isso revela sobre a relação entre Donald Trump e o governo israelense? Revela mais do que a gente pode imaginar?
Eu não digo que revela, eu digo que pode revelar. Eu entendo que você quis se referir justamente àquilo que aconteceu ontem, foi o fato do Donald Trump ter falado para a imprensa, para a Fox News, até para um outro jornalista do Axios, ele disse que ia pedir para o Benjamin Netanyahu para não fazer nada. Inclusive, ele chegou também a dar uma declaração para o Financial Times dizendo que he calls out the shots. Ele que manda, não é o Netanyahu que manda, é ele, Trump, que manda. Ele usou essas palavras. Então, isso fez com que, basicamente, todas as armas estivessem apontadas para o Netanyahu. Porque se ele resolve não agir e obedecer o Donald Trump, o que acontece? Ele manda mensagem de fraqueza, tanto para o regime iraniano, que também, de certa forma, testou Israel a partir do momento em que fez esses ataques ontem, e ele também manda uma mensagem de fraqueza, além dos iranianos, para a própria população israelense, que tem exigido que ele tome medidas mais duras, principalmente no Líbano. Saiu um estudo, Neila, 10 dias atrás, ele foi publicado no dia 27 de maio pelo Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Israel, que disse que 59% da população israelense aprova as operações de Israel no sul do Líbano, ou no Líbano, e que 57% das pessoas são a favor, inclusive, de uma ocupação talvez um pouco mais prolongada dessa região, se o objetivo for de acabar com o Hezbollah. Então, o Netanyahu estava basicamente entre a cruz e a espada. E aí eu digo que o que a gente precisa observar a partir de agora é como ele vai se comportar em relação ao Líbano, principalmente. Porque, ok, ele pode ter dado um sinal verde para ter parado de atacar o Irã. Mas será que ele não vai continuar com essas operações no Líbano? Porque isso pode ser que cause mais uma vez aquele efeito dominó que a gente observou ontem. O Israel ataca o Hezbollah no Líbano, o Irã não gosta, ataca Israel, que é obrigado a responder os iranianos. Então, vamos observar principalmente o que o Netanyahu ele vai fazer a partir de agora. Bom, é isso que eu ia dizer. O Irã anuncia a suspensão dos ataques, e aí o histórico mostra para a gente que os cessar-fogo na região são frágeis. E o que seria necessário, então, para garantir uma estabilidade nesse cessar-fogo, Irian? Existe alguma coisa que a gente possa pensar nesse sentido? Há como garantir um cessar-fogo, ao menos um pouco mais duradouro? Isso vai depender em grande parte de até que ponto o regime iraniano ele vai querer, eu acho que o primeiro ponto, incluir o Líbano nessas conversas, porque se o Líbano for uma exigência, aí existe essa dificuldade de convencer Israel, que é fortemente dependente dos Estados Unidos, tanto para armamentos quanto para sistema de defesa antiaéreo, vai ter que haver uma conversa nesse sentido. E aí existem aqueles outros elementos também que muitas vezes eles acabaram, inclusive, sendo ofuscados, né? E que precisam ser discutidos. O que os Estados Unidos e o Irã têm, e é um ponto importante, as conversas elas nunca pararam, tá? Até houve uma ameaça em determinado momento ao longo das últimas semanas de que o diálogo ele teria sido interrompido, mas não. Ontem, de acordo, inclusive, com o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel, essas conversas continuam acontecendo. E aí elas incluem alguns elementos. O Estreito de Hormuz, incluem também a questão do urânio altamente enriquecido, que nesse momento se encontra em território iraniano, cerca de 450 quilos enriquecidos a 60%, que é um nível muito próximo de um nível militar. Tem a questão de uma promessa mais de longo prazo sobre enriquecimentos futuros, né? Porque não adianta só o Irã ele devolver ou ele mandar para outro lugar esse urânio, sendo que ele poderia ter a capacidade de enriquecer ainda mais. E aí tem a questão também do apoio a grupos proxies na região,
e também dos ativos iranianos congelados no exterior. Algo que o regime tem exigido muito fortemente tem a ver com recursos que estão fora do país. E aí existem alguns números, como, por exemplo, total seria algo talvez em torno de mais de 100, 120 bilhões de dólares de recursos iranianos. O regime tem exigido que pelo menos, e aí eu digo pelo menos, 12 bilhões mínimo sejam retornados agora, o que mostra uma necessidade extrema de liquidez, né? Porque como o Estreito de Hormuz está fechado, o Irã está com dificuldade, inclusive, de vender o seu próprio petróleo. A situação econômica do país já estava muito difícil, então ele tenta, de alguma forma, conseguir dinheiro urgentemente e usa das negociações para isso. Falando em dinheiro, Urian, aproveitando esse gancho, quais são as maiores consequências na economia global? Já falamos muito aqui sobre a questão do fechamento do Estreito de Hormuz, é o que a gente mais fala, é o que todo mundo sabe, da questão do petróleo, do óleo, do gás. Mas o que mais pode ser prejudicado na questão da economia global com essa guerra, esse vai e vem da guerra que não tem fim? Existem todos esses elementos que são, de fato, extremamente importantes. Fertilizantes, por exemplo, 1/3 de todos os fertilizantes do mundo, eles passam por ali. Enfim, eu focaria na questão do petróleo acima de tudo, pelo seguinte fato: se hoje ele ainda está ali com preço minimamente controlado, menos de 100 dólares, 97 dólares o barril, é porque diversos mecanismos de amortecimento foram usados por países do mundo inteiro. É o caso da China, por exemplo, que ela diminuiu a sua compra de petróleo porque hoje consegue, em parte, suprir isso tanto produzindo energia com base no carvão ou com base na energia solar. O número de carros elétricos na China também ele tem feito com que a demanda por petróleo nesse país diminuísse, mas nós não podemos ignorar a liberação das reservas internacionais de petróleo, né? E eu diria que é por isso que o preço ele não subiu tanto quanto esperado. Só que agora, se o que está acontecendo continuar por um período ainda mais prolongado, aí pode ser que, de fato, o pior dos cenários ele comece a se concretizar, com o barril atingindo potencialmente 150, 200 dólares, e aí isso começa a ter todo um efeito dominó em praticamente aí, tudo que a gente for pensar de setores para a economia global, de agricultura, de produtos derivados do petróleo para a aviação civil global, que vai precisar passar a cortar voos, as passagens aéreas vão crescer, vão aumentar muito de preço. Então, isso não é algo impossível de acontecer caso a questão do Estreito não se resolva. E último ponto, se o Estreito ele abrisse hoje, dia 8 de junho, os efeitos da abertura do Estreito eles só iam começar a chegar daqui a alguns meses, porque tudo isso demora, né? O petróleo deveria voltar a passar por lá, a produção que foi reduzida tanto no Irã quanto em outros países também, ela precisaria voltar à sua velocidade normal. As reservas internacionais elas precisariam ser reabastecidas, então muitos meses ainda para uma normalização, se é que vai haver. Então, seguimos acompanhando, né? Porque em algum momento a gente vai precisar estabilizar, mesmo que não se normalize, que se estabilize, porque petróleo, fertilizante, gás natural são combustíveis da nossa vida diária. E passagem aérea, hein, Urian? Férias de julho está chegando aí. Seguimos acompanhando. Pois é, vamos viajar de carro elétrico. É isso. Vamos viajar. Para quem está em Brasília, a gente vai para Goiânia. Para quem está em São Paulo, vocês vão para o interior de São Paulo. Combinado. É isso. Muito obrigada, Urian. Obrigada pela análise e pela explicação aqui para todos que estão nos assistindo. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.